Nós vamos à ministração dessa tarde. E eu quero que eu vou usar dois textos. O primeiro está no Salmo, de capítulo número 9, no verso 18. Eu peço uma água para mim, por favor, que a minha boca está muito seca. E depois nós vamos para 2 Samuel, capítulo 9. Primeiro nós vamos ler Salmos, de número 9, no verso 18. Na versão que eu tenho aqui, o Salmo 9:18 diz o seguinte: o necessitado não será esquecido para sempre, e nem a esperança dos aflitos se frustrará perpetuamente. Eu vou repetir. O necessitado não será esquecido para sempre, e nem a esperança dos aflitos se frustrará perpetuamente. Agora você vai comigo para 2 Samuel, capítulo de número 9, e nós vamos ler todo o capítulo, amém? Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, ou em outras versões vai dizer, a quem eu possa usar de misericórdia por causa de minha aliança com Jonatas, ou em outras versões vai dizer, por Jonatas. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: és tu Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: obrigado, minha irmã. Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Versículo 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém,
pois passou a comer sempre à mesa do rei. O capítulo 9 do segundo livro de Samuel, para mim, é um dos maiores relatos da demonstração de graça que tem na Bíblia, de misericórdia. Você sabe que Davi recebeu uma promessa ainda na adolescência, de que ele seria o futuro, o próximo rei de Israel. Deus havia rejeitado Saul por conta da desobediência e rebeldia de Saul. Deus havia também abençoado Saul, mas Saul escolheu viver uma vida de desobediência e de dar as costas para aquilo que Deus havia, para a palavra de Deus e para aquilo que Deus tinha estabelecido como princípio. Saul se esqueceu de Deus, deu as costas para Deus. Deus então vai e procura ele acha Davi lá no meio das ovelhas. Então ele manda que o profeta Natã vá até a casa de Jessé para ungir Davi. Você sabe que o profeta chega na casa de Jessé, estavam todos os irmãos de Davi, os mais fortes, os mais inteligentes, os que já estavam formados, os que já estavam preparados para encarar uma carreira, uma vida, e o profeta chega e fala: peraí, acabaram-se os filhos? Não, e lembrei, tem mais um, tem Davi, que é o menininho, é o que está lá no pasto, lá cuidando das ovelhas. Então manda chamar Davi. Quando Davi chegou, o Deus confirmou com o profeta, e ali derramou a unção, derramou óleo na cabeça de Davi. Isso é algo que nós precisamos sempre guardar entre nós. O óleo só é derramado quando a cabeça certa chega, né? Deus não desperdiça a unção. Então, para ser ungido não basta querer, eu preciso ter um coração correto. Então, quando a cabeça certa chega, o óleo desce, o óleo é derramado. Davi chegou e o profeta estava retendo óleo, até que a pessoa certa chegasse, e a pessoa certa era Davi. Então ele chega e derrama o óleo, e aí ele recebe a marca de Deus nele. Mas você sabe que entre receber uma promessa e o cumprimento da promessa, existe um processo. Dali em diante, da unção derramada na vida de Davi, começou o processo na vida dele para ser preparado para assumir o trono. Davi então é apresentado a Saul, porque Saul começou a ser atormentado por espíritos malignos que vinham até ele. E Davi, quando tocava sua harpa, os espíritos deixavam Saul e ele ficava aliviado. Assim ele começou a conviver com o rei, a frequentar o ambiente do reino, e ali para mim já era um tratamento de Deus para ele ver como que funcionava um reino, como o ser, o que não ser, o que não fazer, o que fazer. Então Deus sempre assim, antes de Deus nos colocar na promessa, Ele nos direciona para perto da promessa. Porque perto da promessa você começa a discernir o ambiente em que você terá que conviver. Porque na promessa também existem desafios. Não é simplesmente pegar um chamado, receber uma unção e sair por aí e achar que você não vai ser resistido, achar que você não vai passar por dificuldade, achar que tudo será um mar de rosas. Não, Deus te leva para perto, para você se ambientar, para você ver os erros e os acertos que outros cometeram, para você entender o que ser e o que não ser. Então assim Davi é conduzido à presença do rei para começar a caminhar perto do lugar de onde ele iria um dia assumir. Só que Davi começou a se desenvolver como guerreiro também. Tem a história de Golias, você conhece. Davi chega diante daquela confusão toda do exército de Israel, todo mundo com medo. Chega um garoto falando: quem esse cara pensa que é? Quem esse incircunciso pensa que é? Porque naquela época circuncisão representava aliança com Deus. Então ele chega e fala: quem é esse cara? Esse cara não tem aliança com Deus. Quem ele pensa que é para se levantar contra aqueles que têm aliança com Deus? Acho que você não entendeu. Quem ele pensa que é? Ele não tem aliança com Deus, ele não é circuncidado, ele não tem a marca no corpo dele, quem ele pensa. Só que Davi sabia quem era em Deus. Os outros, embora tinham uma marca no seu corpo, eles não sabiam quem era em Deus e o poder que estava disponível para eles. Aí chega alguém que era desconhecido, chega alguém que não tinha experiência com exércitos, mas tinha experiência com o divino, mas tinha experiência com Deus, mas sabia que havia uma força disponível para ele.
E assim Davi começa. Só que o nome de Davi começa a ser aclamado. Saul matou milhares, mas Davi a 10 milhares. E isso foi gerando o quê? Inveja no coração de Saul. De maneira que Saul começou a ter um misto de sentimentos: ódio, raiva, orgulho. Davi é um soldado meu, Davi é um guerreiraço. Mas ao mesmo tempo, peraí, eu sou rei, ele que está levando os créditos. Eu sou o rei, ele que está tirando onda. Eu sou o rei, e essa mulherada gritando aí que ele derrotou a 10 milhares e eu só a milhares e tal. Então começou a criar um desconforto, de maneira que Saul começa a perseguir Davi. Só que Saul tinha um filho chamado Jonatas. Jonatas então se torna o melhor amigo de Davi. Porque Davi estava distante da sua família, estava já trabalhando ali no reino, e a convivência foi gerando neles uma amizade, os laços foram se estreitando, e Jonatas reconhecia quem Davi era, ele via que havia algo diferente na vida de Davi. E para encurtar um pouco essa história, a situação foi ficando insustentável, de maneira que Davi teve que fugir de Saul. Estava tão insustentável que quando Davi era visto, quando Saul certa vez viu Davi vindo com uma harpa, ele pega uma lança e atira contra Davi. Porque o ministério de Saul é ferir. Mas Saul também é um ministério na vida de Davi para nunca calar o adorador que há nele. Então às vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar no ministério de Saul. O ministério de Saul gosta de ferir as pessoas. Mas o ministério de Davi, ele anda com uma harpa na mão. Davi sabe que quando Deus tem uma promessa, ele não precisa usar de artifícios carnais para que aquilo se cumpra na vida dele. Davi teve oportunidade de matar Saul, mas ele não levantou a mão contra o seu Senhor. Ele até se arrependeu porque ele cortou a orla do vestido, você sabe disso, para dizer: olha só, rei, eu tive a oportunidade de acabar com a sua vida, mas eu não fiz. E ele se arrependeu disso, que nem aquilo ele deveria ter feito. Porque, queridos, de Saul cuida Deus. Estão te perseguindo? De Saul cuida Deus. Não largue a harpa para pegar uma lança. Não abandone a sua harpa para pegar uma lança. O teu chamado não é para ferir. Diga assim: eu não fui chamado para ferir. Não foi. Mas a coisa fica insustentável e Davi tem que fugir, porque ele disse: eu não vou me levantar contra Saul, eu vou embora. Ele foge, vai habitar nas montanhas, e Saul começa a caça a Davi. Só que um dia, quando a coisa estava bem tensa já, Davi e Jonatas, numa das suas últimas conversas, eles fazem uma aliança. Eles fazem um pacto um com o outro. Jonatas, o negócio está estreito, cara, eu não sei se eu vou... Teu pai está maluco, teu pai... E Jonatas sabia que Davi seria o próximo rei de Israel. Interessante é que Jonatas teria direito ao trono, mas ele sabia que o trono não era para ele. Tem que ter coragem. Porque nem sempre no ministério a coisa é hierárquica ou hereditária. Hierárquica não, hereditária. Nem sempre no ministério, porque o pai é, o filho vai ser. Acontece, existe uma capa sacerdotal que ela pode ser passada. Mas também tem que ser muito coragem para ser um Jonatas e reconhecer quando o lugar não é dele. E aí tem muito Davi ferido, porque Jonatas está no trono. E tem muitos Jonatas sem coragem de renunciar ao trono, porque o pai ainda está vivo. E o que meu pai vai pensar de mim? Nossa, deu um mistério aqui. Isso dá mais caldo para...
Aí eles falam, Jonatas, eles fazem uma aliança, olha só. Do jeito que está, um de nós vai morrer. Mas aquele que ficar vivo, vamos fazer uma aliança aqui? Quem ficar vivo dessa história toda, cuida da família daquele que morreu. E assim eles selaram uma aliança. Porque era de praxe, era costume da época. Se o rei morria, se o rei saía do trono, aquele que assumisse o trono, ele acabava com a descendência do rei anterior. Por quê? Medo de rebelião, medo de perder o trono, medo de que eles pudessem causar uma arruaça e assim ver o seu reino, seu reinado ameaçado. Então por isso que eles estabeleceram uma aliança. Porque Saul morrendo, Jonatas automaticamente assumiria. Mas Jonatas sabia que o trono não era para ele, e que o trono era para Davi, e que uma hora, e que o negócio ia estreitar para o lado dele, ele ia morrer. E aconteceu exatamente isso, Saul e Jonatas morrem no mesmo dia, numa batalha. Aliás, eu estive lá nesse lugar, lá em Israel, no monte onde Saul se joga em cima da espada. Tem lá um monte, tem um lugar lá. E Davi então, encurtando a história, ele assume o trono, depois da morte de Saul, depois da morte de Jonatas. E assim que ele assume o trono, ele tem que passar por algumas batalhas, ele tem que colocar um pouco de ordem na casa, ele tem que enfrentar alguns exércitos, e Deus vai concedendo vitória a ele. Você conhece essa história, é só ler a Bíblia, e Deus vai concedendo vitória a ele. Mas a gente chega aqui então no capítulo 9 do segundo livro de Samuel, aonde Davi está um pouco mais tranquilo, as coisas já estão um pouco mais em ordem. E eu tenho para mim que Davi estava um dia à tarde na sacada do seu palácio, olhando tudo aquilo que estava debaixo do seu domínio e revendo a sua vida, talvez fazendo uma leitura da sua vida, lembrando do dia que Jessé chegou na casa dele, no dia que o Natã chegou na casa do seu pai Jessé, no dia que ele foi chamado, no dia que a unção foi derramada, e ele volta para cuidar das ovelhas, e aí o dia que chamaram ele para tocar para Saul, e o dia que ele começou a ser perseguido, e ele começou a passar um filme da sua vida na sua mente, até que ele começa a lembrar do seu amigo Jonatas. Meu Deus, puxa vida, que saudade de Jonatas. Eu não sei se você sente saudade de pessoas que já foram bênção na sua vida e que talvez não estão mais aqui hoje, mas teve alguém que acreditou em você, teve um pastor que te abraçou e te disse, cara, você vai longe, e de repente essa pessoa Deus levou. De repente um pai, uma mãe, uma avó que orava por você. De repente amigos que eram tão próximos de você e que hoje você está vivendo um momento na sua vida que pessoas haviam visto antes de você, e essa pessoa não está aqui hoje para você poder dizer muito obrigado pelo que você fez por mim. Muito obrigado porque você acreditou em mim. Eu tenho para mim que Davi foi tomado por essa saudade, a saudade de um amigo que não ia voltar mais. A saudade das conversas, a saudade dos papos, a saudade das brincadeiras, a saudade de estar junto, a saudade de ter alguém com quem você podia ser você mesmo. Saudade, tanto é que tem um texto que diz que Jonatas se desarma diante de Davi, sabe? A saudade de poder andar desarmado. Oh meu Deus. Porque hoje a gente está num momento, numa época tão estranha, inclusive dentro da própria igreja, que a gente está cheio de defesa, a gente anda cheio de coisas para a gente poder se defender, e a gente às vezes sente saudade da época que as coisas eram mais simples, saudade da época que a gente podia andar desarmado, saudade da época onde a gente podia ser simplesmente a gente. Saudade da época que não tinha que agradar, que não tinha que saber... O que vão pensar de mim se eu orar assim, se eu fizer assado, se eu... Você teve um Jonatas na sua vida? Você já agradeceu a Deus por os Jonatas que você teve na sua vida? Aí Davi lembra. Meu Deus, eu tenho para mim que Davi é tomado por um desespero momentâneo. Ele fala, peraí, gente, eu fiz uma aliança com Jonatas naquela montanha. Eu fiz uma aliança com Jonatas naquela caverna. Meu Deus do céu, como é que eu pude me esquecer disso? Foi tanta confusão, tanta guerra, tanta luta, tanto sangue derramado. Peraí, alguém aí, guarda, alguém aí, vem cá, você que está na porta, corre aqui.
restou alguém ainda vivo da casa de Saul, para que eu pudesse usar de misericórdia com ele, por causa da minha aliança com Jonatas? O poder de uma aliança, ele vai além da vida, da morte. O poder de uma aliança, ela não termina quando morre, ela continua para a eternidade. Oh, meu Deus do céu, você talvez está sendo fruto, resposta de oração hoje de pessoas que já morreram. Teve uma avó que orou por você, teve um irmão Sebastião que orou por você, teve uma irmã Maria que orou por você e que Deus escolheu, mas hoje você está sendo a resposta dessa oração. Aleluia. Sabe por quê? Porque a aliança com Deus, ela vai além da vida e da morte. Ela não está presa. Deus cumpre a sua palavra. Resta alguém ainda vivo? Aí falaram: olha só, rei, eu sou da sua época, mas tem um cara aqui que é da época de Saul, e o nome desse cara é Ziba. Manda chamar Ziba aqui. Ziba, sou eu, teu servo. Fala. Vem cá, Ziba. Você sabe me responder se tem alguém ainda vivo da casa de Saul, para que eu possa usar da lealdade de Deus, demonstrar a lealdade de Deus para com essa pessoa? Tem alguém? Você pode me responder? Aí Ziba responde: tem sim. Tem, rei. O nome dele é Mefibosete, filho de... Logo filho de quem? Filho de Jonatas. Aí mexeu mais ainda com Davi. Só que Mefibosete acrescenta uma coisa que o rei não perguntou. Davi não perguntou assim: resta alguém vivo, inteiro, cheiroso, em perfeitas condições, para que eu possa ser bondoso com ele? Davi perguntou o seguinte: resta alguém vivo? Aí Ziba responde: tem, mas aleijado de ambos os pés. Interessante é que tem sempre alguém para querer acrescentar um mais na nossa vida. Fulano, ela é até legal, mas a história dela é assim, 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 assado. Aquele outro ali, ele tem um chamado, mas a vida dele, há 5 anos atrás, ele teve não sei o quê. O Ziba aqui, na verdade, é o verdadeiro papel do acusador, que está sempre querendo acrescentar um mais na tua vida e apontar as tuas deficiências, porque era a regra que nenhum deficiente poderia se aproximar perto do rei. Porque o deficiente físico naquela época era tido como amaldiçoado por Deus. O rei era uma pessoa íntegra, era uma pessoa perfeita, era uma pessoa que ele não podia, o maldito, o leproso, o deficiente, aquele que estava sujo, o cego, ninguém podia se aproximar do rei. Mas Davi não perguntou qual era a condição do homem. Davi perguntou se havia alguém vivo. Para quê? Para receber da misericórdia, da graça, do favor que ele tinha para dar. E a mesma pergunta que o Espírito Santo faz nessa tarde aqui: tem alguém vivo aqui? Ele não está perguntando qual é a tua marca. Ele não está perguntando o que está aleijado em você. A questão é: tem alguém vivo aqui que possa receber dessa graça, desse favor? A questão é que o nome Mefibosete significa vergonha destruidora. Mefibosete significa vergonha destruidora. Agora você imagine a história, como que Mefibosete não nasceu aleijado. Mefibosete estava sendo cuidado por sua babá, por sua ama. Ele tinha 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade ele morou no palácio. Ele desfrutou de todos os benefícios que um neto de um rei pode desfrutar. Melhor comida, melhor tratamento,
as melhores águas, a melhor educação, tudo que havia do bom e do melhor, tudo que é digno de um príncipe, Mefibosete desfrutou. Porém, chega a notícia num dia à tarde na casa de Mefibosete, no palácio, dizendo: morreu Saul, morreu Jonatas, pega tudo que vocês puderem e vão embora, porque vão invadir esse palácio e vai morrer todo mundo. A babá pega Mefibosete no colo e, na ânsia de fugir com ele, de correr, deixa Mefibosete cair. Ele toma um tombo, então ele fica aleijado dos pés através de um tombo. Então ele passa a ter que viver como um fugitivo. Você imagina, do palácio para o deserto. Do ter tudo e de repente não ter nada, não ter mais família, não ter mais seu pai. E aí ele é enviado, é levado para um lugar chamado Lodebar, que significa um lugar sem vida, um lugar sem graça. Tudo em Lodebar só tinha mendigo ou deficiente, pessoas disfuncionais, pessoas rejeitadas pela sociedade, eram enviadas para Lodebar. Fulano mora onde? Lodebar. Ninguém ia para Lodebar. Lodebar não era um ponto turístico, ninguém ia, não tinha nada que fosse atrativo em Lodebar. Era o lugar das disfunções. E Mefibosete se encontra agora pobre e fugitivo, e ainda traumatizado, sofreu um trauma, uma coisa que a vida trouxe de maneira abrupta, sem dar avisos. Aconteceu. Davi, quando sabe disso, Davi manda preparar uma carruagem. Manda a minha. Pega a minha carruagem, os cavalos que estão ao meu dispor, a minha carruagem, e vão até Lodebar buscar Mefibosete. Gente, você imagina a cena. Um lugar onde o governo não ia, um lugar onde ninguém chegava perto, um lugar onde não tinha saneamento, um lugar onde era, de repente, começa a escutar um barulho. Peraí, essa cidade não tem barulho, ninguém passa por aqui. Há um barulho, está vindo uma poeira, meu Deus, uma poeira de longe, algo está levantando poeira de lá, está vindo, olha o barulho, é cavalo, é muito cavalo, é vindo aí, meu Deus do céu, e daqui a pouco começa a entrar na cidade uma carruagem real. Onde mora Maquir? E descobriram Mefibosete. Já era. Descobriram que tem um descendente de Saul. Agora vão acabar com ele. O enviado do rei chega na porta. Maquir olha pela janela. Momentinho. Pois não, senhor? Por favor. Mefibosete está? Ele até tá, ele tá. Momentinho. Mefi. Véi. Acho que descobriram que tu tá vivo, tem uma carruagem, um brasão real. Aí fora. Os caras querem te ver. Ainda falaram que o rei mandou te chamar. Maquir, obrigado por todo o tempo que eu vivi aqui na sua casa. Cuida do meu filho, porque eu acho que eu não volto mais. Descobriram que eu estou vivo, devem acabar comigo, porque eu sou neto de Saul. Obrigado por tudo, Maquir. Obrigado por esse tempo todo. Obrigado porque eu comi da sua comida. Eu não tinha nem condições de trabalhar. Obrigado porque você cuidou de mim. Meu filho, dá um abraço no papai.
fica com o tio Maqui. Papai vai ali. Mefibosete é colocado na carruagem. Levado até a presença do rei. Quando ele é trazido, ele não andava. Ou ele veio se arrastando, ou alguém o trouxe no colo, botou no chão. E Davi pergunta: és tu, Mefibosete? Sou eu. E aí, Davi tem uma atitude que, primeira coisa que ele faz, não tenha medo. Não tenha medo. Agora, para mim, Davi não falou daqui para cá. Davi deve ter abaixado, olhado no olho, porque é assim que Jesus faz com a gente. Ele desce do nosso nível. Ele nos olha no olho. Mefibosete, não tenha medo, porque é certo que eu vou usar de misericórdia com você. Tudo o que pertenceu ao seu avô, eu estou te restituindo hoje. Quem é o teu servo? Eu sou apenas um cão morto. Querido, se você se vê como um cão morto, você será tratado como um cão morto. Quando a gente vê um cachorro morto, a gente passa de longe. Quando a gente vê um cachorro morto, a gente logo fala: eca. Não é verdade? Eca, está fedendo. É assim que você se vê? Algumas coisas para mudar na sua vida começa a partir de você. E é você mudando a ótica que você tem em relação a você mesmo. Deus não te chama de cachorro morto. Mefibosete, quem é o teu servo? Agora, interessante aqui, o rei chega para Ziba. Não era interessante para Ziba Mefibosete ter sido descoberto. Por quê? Porque Ziba tinha herdado, tinha ficado com todos os bens de Saul. As terras, as roupas, casa, um monte de coisa que era de Saul. Ziba, pegou, deixa Mefibosete lá, porque eu não quero perder a minha mamata. Eu quero manter aqui. Então, quando descobre Mefibosete, por isso que Ziba fala: olha assim, olha só, rei, tem, mas ele é aleijado, ele vai te dar trabalho, ele vai ser pesado, ele é alguém que incomoda. Andar com pessoas aleijadas incomodam, andar com pessoas com deficiências incomodam. Então, eu acho que o senhor não vai querer ele perto do senhor, porque ele vai ser pesado, ele precisa ser carregado. Mas na verdade Ziba estava com interesse em tudo aquilo que ele havia herdado, e com toda a herança que era de Saul, que tinha ficado para ele. Só que quando o rei vê isso, ele chama Ziba na presença de Mefibosete e fala: Ziba, a partir de hoje, eu devolvi a Mefibosete tudo que pertenceu a seu avô. E você, Ziba, junto com seus filhos e com suas servas, servirão, trabalharão para Mefibosete. Mas tem o seguinte, mas tem um porém, Ziba. Mefibosete comerá na minha mesa todos os dias. Todos os dias, todos os dias,
todos os dias, porque eu tenho uma aliança com o Pai dele, ou tenho uma aliança, e essa aliança ela ainda está válida, essa aliança não foi revogada, essa aliança é inquebrável. Querido, Pai, o Deus Pai, fez uma aliança com Jesus, o Filho, para que nós comêssemos sempre à mesa dele. Então, independente das nossas atrofias, dos nossos defeitos, dos nossos aleijões, independente dos nossos traumas, o nosso lugar ainda é na mesa. Algumas pessoas se conformaram com a sua atual situação. Eu até já tive um chamado um dia, eu até já morei no palácio um dia, mas a vida me causou isso. Mas algumas tragédias aconteceram, algumas coisas deformaram a minha vida e eu prefiro viver assim, porque eu não posso mais ser útil por conta daquilo que eu carrego em mim, por conta daquilo que eu vivi. Eu tenho um passado que deformou a minha identidade, que deformou a minha alma, que deformou, e eu me acostumei a viver assim. Eu até sei quem Deus é, mas aquele lugar não é mais para mim. A mesa é para pessoas que não têm defeito. A mesa é para pessoas que nunca falharam. A mesa é para aquele que está lá em cima do altar todo engomadinho. A mesa, não, eu quero dizer que a mesa é para o aleijado. A mesa é para o cego. A mesa é para o falido. A mesa é para o desanimado. A mesa é para o angustiado. A mesa é para você. Você precisa abandonar a sua mentalidade aleijada. Abandone a sua mentalidade aleijada, a mentalidade deformada. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus não te esqueceu para sempre. Nenhuma dor é eterna, nenhuma luta é para sempre. Uma hora tem um seu fim. Eu sei que o sentimento de ser esquecido é algo terrível. É um pai que esquece do filho, é a mãe que esquece do filho, é o filho que não procura mais o pai. Como está aumentando a questão de pais sendo colocados em abrigos e os filhos não voltam mais para visitar os seus pais, sabe? O sentimento de ser esquecido é algo terrível. É estar doente e ninguém ter se lembrado, é estar passando por dificuldade e ninguém ter se lembrado, é você ter tido muito, quando você tinha muito, as pessoas te procuravam, mas você quebrou, ninguém mais te procura, esqueceram de você, e esse sentimento é terrível. É por isso que a Bíblia vai dizer lá no Salmo 9:18, o primeiro versículo que nós lemos: porque o necessitado não será esquecido para sempre. Tem gente que pensa que até o próprio Deus se esqueceu. Davi várias vezes experimentou isso na vida, sabe? Mas para você ser lembrado, você precisa ser esquecido. O próprio pai de Davi se esqueceu dele. Quando o profeta pergunta: acabaram os filhos? Ah, lembrei. Não foi assim que diz a Bíblia? Acabaram-se todos os seus filhos, não tem mais filho nenhum, porque não é nenhum desses aqui. Ah, tem umzinho lá, um menininho. Quantos nós experimentamos isso? Achamos que Deus esqueceu da gente. E ele diz: o necessitado não será esquecido para sempre. A esperança do aflito não será frustrada para sempre. Meu Deus do céu. Tem gente que se frustra porque está esquecido há muito tempo. Tem até quem diga que ficou decepcionado com Deus. Quantos abandonaram a igreja porque se decepcionaram com a igreja? Quantos abandonaram a igreja porque se decepcionaram com líderes, se decepcionaram com amigos, se decepcionaram com pessoas do altar, se decepcionaram? Não vou mais à igreja, eu me frustrei. Quantas pessoas se frustram com homens de Deus porque também colocam todas as suas expectativas num homem, esquecem de é quem Deus quem realiza, é Deus que faz. Naamã vai
procurar um profeta. Chega na casa do profeta, o profeta não recebeu ele, mas mandou um servo atender ele, e mandando ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Mas Naamã fica frustrado, porque ele queria ser recebido pelo profeta. Afinal de contas, ele era um general, e ele achou uma afronta, um profeta, que um profetinha de meia tigela não vinha atender, só que ali Deus já estava tratando com ele. E às vezes a gente se frustra até pelo modo como Deus está tratando com a gente, porque as coisas fugiram do teu manual, porque as coisas fugiram da maneira como você idealizou. Então para de mimimi e faz o que Deus está te mandando. Para de mimimi e veja como Deus está cuidando de você. Meu Deus. Os discípulos no caminho de Emaús ficaram frustrados com Jesus, caminharam com Jesus por 3 anos, mas quando viram Jesus na cruz, falaram, ele é um fraco, ele falou que seria o libertador de Israel, mas eles estavam com uma expectativa num Jesus político, e eles esqueceram que Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Então eles estão voltando para casa frustrados, porque Jesus não era tudo aquilo que eles imaginavam. Eles conheceram a maldade humana, eles conheceram a que ponto que um ser humano pode chegar, e aí eles se frustraram, estavam abandonando tudo, e voltando para suas vidas, voltando atrás, até que Jesus entra no caminho deles, e fala, por que você, ó nárcios e tardos de coração, para ouvir e crer na palavra profética? Tudo o que aconteceu, tinha que acontecer dessa maneira. E aí então os olhos deles foram abertos no partir do pão, e Jesus fala para eles, olha, nada de voltar para Emaús, o lugar de vocês é em Jerusalém. A frustração te faz andar para trás, a frustração te faz abandonar um chamado, a frustração te faz caminhar na dúvida. A frustração embaça a tua visão. A frustração te impede de ver Jesus do teu lado. Eles estavam andando com Jesus do lado e não identificaram que era Jesus. Por quê? Porque a frustração brilhava mais. Se você andar olhando só para a tua dor, ela é tudo que você vai enxergar. A tua dor te impede de perceber a presença de Jesus do seu lado. Para de viver em função da tua dor. Mas nesse salmo, eu já vou terminar para a gente ministrar. Tem muita gente morrendo por causa de frustração. E aqui nesse salmo, nesse versículo que nós lemos lá de Salmo 9, a gente tem um medo que a gente pode ver ali, que esse medo ronda muita gente, que é o medo de ser para sempre. Será que a luta que eu estou passando é para sempre? Será que a dor que eu estou carregando é para sempre? Será que a dor do abandono é para sempre? Será que a dor dessa ferida é para sempre? Será que essa angústia é para sempre? Será que essa escassez é para sempre? Todos nós temos o medo. A gente sempre pergunta, quando que isso vai passar, não é verdade? Eu sei que ninguém fez essa pergunta aqui, só eu. Quando? Até quando? Nos lembramos de Abacuque. Senhor, até quando a gente vai clamar por socorro? O Senhor não vai ouvir. Em todo lugar há violência e o Senhor não vai ouvir. Até quando? É o medo do ser para sempre. Até quando vai ficar assim? Até quando eu vou suportar essa enfermidade? Até quando eu vou ver um marido desse jeito? Até quando eu vou ver meu filho se acabando nas drogas? Até quando eu vou viver esse pé de guerra dentro de casa? Até quando? O diabo quer que você acredite que isso é para sempre. Imagina a cabeça de Mefibosete. Até quando? Ou já estava conformado com a sua situação. Eu acho que o meu estado, eu acho que esse lugar de dependência e miséria que se estabeleceu na minha vida é para sempre. Eu acho bom me acostumar com isso.
Eu quero que você entenda que não é eterno. Cuidado com a mentira de Satanás. O diabo quer manter em você uma mente aleijada. O diabo quer manter em você uma mente deficiente, uma mente disfuncional. Mas hoje Deus entra na tua vida para dizer: não é para sempre, porque Deus se lembra de nós. Deus é um Deus que se lembra de nós nos momentos mais difíceis. Lembra, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso esconderijo. E quando você menos espera, Ele vem até você. Quando você menos espera, o socorro chega. Talvez tem coisas que você orou há 10 anos e ainda não aconteceu. Tem uns aqui que estão orando há 20 anos por uma coisa, por uma resposta. Tem gente que está orando há 40. Tem gente que está orando há 5 meses. Tem gente que está pedindo algo a Deus, passando por uma luta e achando que Deus se esqueceu. Eu quero que você entenda que nenhuma das suas orações foram perdidas. Há uma taça em Apocalipse, fala sobre isso, onde as orações são acolhidas, são guardadas. Você quer ver como que Deus não se esquece? Você lembra do nascimento de João Batista? Certo dia, Zacarias estava no seu turno de adoração. Ele era sacerdote, ele já era muito idoso. E ele estava lá no seu ofício de sacerdote, cumprindo o seu ofício. Era o dia dele na escala. Cadê Zacarias? Hoje ele está na escala lá do ministério. Ele está no templo. Lá, de repente assim, com umas irmãs aqui, obreiras. Aline ali. Em pé. É o turno dela, da irmã aqui. É o turno. Moisés. É o turno. Está ali, pastora Solange. Está no turno. Está cumprindo a função. Todo mundo aqui está com necessidade. Você acha que os obreiros não têm necessidade? Todo mundo. Tem coisas que pede, coisas que oram. Às vezes está te dando um Deus te abençoe, mas está chorando mais que você às vezes. Zacarias estava lá no seu turno. De repente um anjo chega para ele e fala: Zacarias, as suas orações, a sua oração foi atendida. Mas eu tenho para mim que Zacarias perguntou: espera aí, eu nem orei hoje. Mas eu não orei hoje eu só atendi gente o dia todo. Hoje eu só ofereci o sacrifício. Que oração? A oração que foi feita há 30 anos atrás. Você será pai. Porque Deus não se esquece. Deus se lembra, mas nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E Ele diz: as suas orações foram atendidas. Talvez nem ele se lembrava mais, mas eu orei isso há 30 anos atrás. Eu orei isso quando eu tinha vigor. Eu orei isso quando eu tinha um projeto. Eu orei isso quando eu conheci fulano. Eu orei por isso quando eu estava começando alguma coisa. Mas eu já até desisti, eu não oro por isso mais há 20 anos. Zacarias, você não ora, mas eu guardei desde o primeiro dia que você orou. E a sua oração hoje foi atendida. Porque Deus não se esquece. Meu Deus. João Batista nasceu porque Deus não se esqueceu. Porque Deus não se esqueceu, Deus se lembrou. A história de Raquel, no livro de Gênesis. Lembra da história de Raquel? Lá no capítulo 30, verso 22, diz que Deus se lembrou de Raquel e de suas orações. E nasceu José. Deus não se esquece. José no Egito, José revelou o sonho do padeiro e do copeiro, mas eles se esqueceram dele. Lembra, ontem eu falei um pouco sobre isso. Eles se esqueceram de José e ele ficou na prisão por mais 2 anos, mas Deus não se esqueceu. Deus se lembrou de Ana. Lembra que Ana ia para o templo aflita todo ano, no período do ano que as famílias tinham que subir a Jerusalém para adorar a Deus, e ela chegava e para ela era uma afronta, porque Penina, que era a concubina do seu marido, tinha um monte de filhos e ela não tinha nenhum filho. Então ela ia para o templo para adorar e a outra ia dizendo para ela: sua inútil, sua estéril, Alá, amaldiçoada por Deus, e ela ia adorar debaixo de afronta.
Até que um dia, ela se derramando diante de Deus, Deus se lembrou de Ana e lhe deu Samuel. A Bíblia não fala os nomes dos filhos de Penina, mas fala o nome do filho de Ana, Samuel. Porque Deus não se esquece, porque o necessitado não será esquecido. Na cruz do Calvário, um ladrão ficou falando: se tu és filho de Deus, desce daí. O outro diz: cala a boca, porque ele não fez nada para estar aqui, mas nós fizemos. E disse para Jesus: mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus respondeu: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Daquele momento em diante, sabe quando alguém fica sem graça? A morte ficou sem graça para aquele ladrão, porque ele deixou de pensar na morte e começa a sonhar com o paraíso. Ai, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Porque Deus não se esqueceu. Talvez você diz: mas pastor, já passou tantos anos. Pastor, eu choro por isso há tanto tempo. Eu vou repetir para você: não é para sempre. Não é para sempre. Talvez você está dizendo: mas pastor, eu olho, eu espero e nada acontece. Meus olhos não enxergam mais nada além da derrota. Eu acho que o meu lugar é Lodebar. Eu acho que o meu lugar é aqui mesmo. Eu acho que a melhor coisa que tem é eu me acostumar com as minhas deficiências e ficar nesse lugar sem graça, vivendo da migalha dos outros. Eu quero que você entenda que o tempo da migalha acabou. O tempo da migalha acabou, porque Deus se lembrou de você. Eu quero que você acredite em alguma coisa que eu vou te dizer nessa hora. Ainda vai haver festa no teu arraial. Ainda vai ter alegria na tua vida. Ainda vai ter júbilo na tua casa. Ainda vai ter alegria na tua mesa. Ainda vai ter celebração. Creia nisso, porque não é para sempre. Aleluia. A dor não é eterna. A dor não é eterna. Ele te cura hoje de toda frustração. Deixa eu te falar uma coisa: não aceite morrer na decepção. Não aceite morrer dessa maneira. Agora, Davi é um tipo de Cristo. A gente sabe disso. Mas há algo. Davi, quando soube de Mefibosete, por causa da aliança com seu pai, Jonatas, ele mandou que fossem buscar Mefibosete. Jesus, quando Jesus viu o estado caído da humanidade, ele disse para o pai: Pai, não precisa mandar ninguém, eu vou. Davi mandou buscar, Jesus veio buscar. Eu acho que você não entendeu. Meu Deus do céu, o próprio Cristo veio, se fez carne, desceu essa terra. Ele foi buscar Pedro, ele foi buscar os discípulos de Emaús. E hoje ele enviou uma comitiva real para ir nesse lugar, te tirar desse Lodebar que você está vivendo, te tirar desse lugar da deficiência. Eu quero que você entenda uma coisa: o teu lugar é na mesa. Na mesa do rei tem um manto.
na mesa do Rei, os nossos defeitos desaparecem. Porque o manto dele nos cobre. O manto dele cobre os nossos defeitos, cobre o que está aleijado em nós. Eu não estou preocupado como você está. Eu não quero perder a sua companhia. Tem muitas pessoas que, por conta de traumas que sofreram, elas estão longe da presença. Você já conheceu a presença, mas algumas situações, às vezes, Mefibosete não estava daquele jeito porque ele queria. Talvez alguém te prejudicou, talvez alguém te derrubou. Alguém gerou, alguém puxou o teu tapete e te deixou quebrado no meio do caminho. E aí você perdeu a confiança, perdeu paz, perdeu a alegria, perdeu até a sua fé. E decidiu viver em buracos. Deus não te fez para morar em Lodebar. Deus não te fez para morar em covas. Deus não te fez para morar em cavernas. E hoje, Ele pegou a rota da tua casa para te tirar daí e te fazer sentar na mesa. Mesmo com as cicatrizes que você carrega, mesmo com os traumas que você viveu, Ele está dizendo: eu só quero saber de uma coisa: quem está vivo, para que possa receber da minha graça e da minha misericórdia.